configuração do Levi, que é muito feliz. Um estado positivo, você era um trabalhador livre, que era visto como um cidadão, como alguém que participava da polis. E então havia toda uma comunidade cívica, onde proprietários e camponeses participavam. E os camponeses participavam com um estatuto político, com um estatuto cultural. A grande questão que ela vai colocar é que na democracia ateniense, para além das interpretações que a gente sempre tem, ela vai mostrar que a marca central, a grande dimensão no mundo antigo da democracia ateniense é justamente a criação do trabalho livre. O trabalhador livre, que assume uma condição de cidadania, que depois há um declínio. E no capitalismo, embora você tenha trabalho livre de uma forma dominante, né? No capitalismo você tem trabalho livre de forma dominante. O trabalho é livre, entre aspas, esse livre, mas o estatuto do trabalhador, no sentido político, no sentido cultural, ele foi violentamente atingido. Porque lá na polis, o camponês produtor, ele participava das decisões da polis. Embora a nossa querida Simone tenha nos lembrado que havia, porque ela vai sentar muito nisso, na participação, porque o eixo dela é trabalho e democracia. Então, mas a Simone nos lembrou, e é muito interessante, que de fato havia isso. O camponês, como trabalhador, ele participava de uma comunidade, né, política. Ele participava de uma comunidade política. Mas lembra a Simone que é bom que a gente tenha clareza que existia isso. Mas, por outro lado, só podia participar trabalhador homem, livre, ateniense, maior de 30 anos. Então, as mulheres ficavam na sombra dessa democracia, né? As mulheres, os estrangeiros, né? Mas, de qualquer maneira, ela vai colocar que a grande conquista da democracia ateniense, a grande criação é essa figura do trabalhador livre. Porque até então, se você pensar no trabalhador, o homem, até então o trabalho era renegado a uma condição de subjugação, de submissão. Você pensava nos escravos, você pensava nos servos. Bom dia, querido. Simone é que tem razão. Então, essa condição de trabalhador livre, isso é uma grande coisa que nenhum dos intérpretes deu esse destaque. Agora, trabalhador livre aí é só o homem, é o macho, é o homem ateniense de 60 anos. Agora, a grande questão filosófica que ela vai trazer, isso o cuidado que a gente viu, que ela vai buscar a filosofia, né? E aí você vai encontrar em Platão, nesse diálogo, porque ele vai fazer um diálogo com Pitágoras. Pitágoras. Então, chama a atenção desse Protágoras, sofista, que ele propugna que a virtude cívica, né, a virtude cívica, ela é universal. Aí o Platão faz um diálogo com esse Protágoras, e esse trecho do diálogo que ela pega, e ele diz assim, tudo na vida precisa de conhecimento técnico. Então, como é que você vai participar da vida política se você não tiver um conhecimento técnico? E ele vai colocar que só os filósofos têm esse conhecimento técnico. Então, a grande intenção, a grande questão do Protágoras, aí chama a atenção a Ellen, que o Protágoras não só dizia que era uma questão universal, a virtude cívica era universal, era para todos os homens, mas aí as mulheres nunca estão no meio, né? Todos os homens, excetuando, né? A questão da opressão feminina é muito forte, né? Todos os homens, não mulheres, né? Essa discussão de gênero, já que você está tão preocupado com a discussão de gênero, eu acho que essa é muito interessante, né? Você vai trabalhar gênero e educação escolar, né? A questão da dimensão do sexo feminino. Eu acho que no seu país, na sua cultura, nas culturas africanas, eu acho que a questão da mulher é uma questão que muitas conquistas já aconteceram. Você tem hoje muitas africanas de vários países estudando, enfim,
nós ainda temos muitos resquícios, né, de toda uma cultura também muito patriarcal. Aqui tem um chefe da tribo, um homem que tem várias mulheres, as mulheres convivem muito bem, enfim. Mas vamos para frente. Então, sem entrar na questão do gênero, o parágrafo vai dizer que todos os homens podem ter virtude escrita, que é uma questão de aprendizado. É interessante isso. E ela vai, inclusive, retomar um Thompson para falar dessa questão do aprendizado. Todos podem aprender. Ao passo que, por exemplo, Platão dizia, não, só os filósofos, só os letrados, só os eruditos podem ter virtude cívica. Isso me lembra duas coisas. Me lembra Gramsci, já aqui no século XX. Né? Século XX. Plena sociedade capital na Itália, em que ele vai dizer que todos os homens têm uma capacidade intelectual. Então, todos os homens podem ser intelectuais, mas intelectual não só no sentido erudito, mas no sentido de ter um trabalho político que reforça uma das classes fundamentais. A discussão gramsciana, ela vai nessa mesma linha do Protágoras. Você pode aprender, né? E eu me lembro, a segunda coisa que eu quero lembrar é que houve um momento, em 1989, anos 80, quando o Lula começou a se projetar como figura política, né? As pessoas diziam que ele não podia ser presidente porque ele era moderado, ele era bem formado, ele não tinha formação. Ao passo que Fernando Henrique, sim, que era um sociólogo, príncipe dos sociólogos brasileiros, aí, né? Mas o Lula, ignorante, nós não vamos poder votar, porque você aliava toda a virtude política ao grau de erudição. Quando essa não é a questão. O Lula, ele foi um intelectual orgânico dos trabalhadores e deixou de ser, não porque ele não tinha instrução, não é essa a questão, é porque ele optou, ele enveredou por outros caminhos e por outras opções. Mas durante muito tempo ele teve um papel central na classe trabalhadora brasileira, né? Dentro do sindicalismo, um determinado movimento, um determinado modelo sindical chamado novo sindicalismo do ABC, que surgia como grande novidade no final dos anos 80, meados dos anos 80, né? Enfim. Então, mas essa questão de quem pode, inclusive também muitas vezes, quando foi se colocar a questão do voto do analfabeto, se dizia, não pode votar. Durante muito tempo, o analfabeto não podia votar. Em 1985, foi um pouco antes da Constituição Nova. Durante muito tempo, o analfabeto não podia votar. E você vê que, aí eu me lembro do Brecht, o analfabeto político que nós temos. Às vezes você é muito letrado, é um analfabeto político, em relação a muitas coisas, mas havia essa coisa de quem é que tem, por exemplo, muitas vezes você diz, não, aí é uma grande questão, esse texto dela está embutindo uma grande questão do saber popular, do senso comum, da cultura popular, isso em relação a todas as questões da erudição, né? Da erudição. A ênfase de Protágoras na universalidade da virtude é evidentemente crítica para a sua defesa da democracia. Mas igualmente importante é a sua concepção do processo pelo qual se transmite o conhecimento moral e político. A virtude é ensinada, mas o modelo de aprendizagem não é tanto a erudição quanto o aprendizado. Aprendizado nas chamadas sociedades tradicionais é mais que um meio de aprender habilidades técnicas. E aí, quando se fala em sociedades tradicionais, o Ronaldo pode nos dizer muita coisa, né? Por causa dos seus estudos, né? Dos indígenas, né? O que significa, nas sociedades tradicionais, o aprendizado? Ela diz assim, é mais do que um meio de aprender habilidades técnicas. O que é? Aí ela diz, é também, para citar um notável historiador inglês do século XVIII, a gente vai ver lá embaixo o Peter Thompson, né? O mecanismo de transmissão intergeracional. O meio pelo qual as pessoas se iniciam nas habilidades
chega lá, ele começa a discutir que Edward Thompson. Aí ele morreu nos anos 80. Aí ele começou a mostrar o seguinte, que não é porque o cara não sabia ler, que ele, por exemplo, não lia. Uma das coisas que ele começa a mostrar é que nas sociedades, eles começaram, nesse livro 3, né, começaram a se cotizar para comprar para formar o pessoal, e os que sabiam ler, liam para os outros. Não tinha rádio, não tinha televisão, eles andavam quilômetros para ir para reunião, o cara leu o jornal. E isso foi percebido pelos antidemocráticos, que eles começaram a aumentar o preço da vela e o preço do papel, e o preço do tributo dos jornais, para exatamente dificultar a leitura. Então, uma das teses que o Thompson prova no livro dele é que, além desse pessoal poder conhecer sem ler, muitos que não sabiam ler nem escrever, tinham a leitura porque o povo ia para eles. Isso era um processo de educação política. Que necessariamente a educação política não quer dizer você ser letrado, você ter erudição. Né? Hoje na universidade, se nós pensarmos a universidade pública, inclusive, você vê que não há uma hegemonia, você tem muita ausência de um pensamento crítico, de um pensamento, não sei como é lá em Moçambique, mas aqui nós temos uma ausência muito grande de um pensamento crítico, de um pensamento que disputa a própria sociedade. É uma tendência recente, né? Porque esse mesmo processo que o Thompson descreve, o Brasil vivenciou aí em 70, 80 com as SEBs, né? Com as SEBs. A mesma coisa. Assim. As SEBs, inclusive, foi a célula máter, se você pensar, é a articulação da sociedade civil brasileira, por onde a sociedade civil começa a ganhar força, é a partir das SEBs, que tinha uma grande capitalidade. E não é à toa que a igreja investiu fortemente para desmontar as SEBs. Hoje as SEBs permanecem, inclusive teve recentemente o primeiro encontro das SEBs, que foi no Juazeiro. Mas é uma outra visão. As SEBs não tem mais a força que elas tiveram. E qual era o segredo das SEBs? Comunidades eclesiais de base, dos anos 70, 80. Eles pegavam o Evangelho, discutiam o Evangelho à luz das suas vidas, das suas lutas. Isso teve um peso muito grande. Foi daí que surgiu o movimento sindical. Foi nessa esteira que também veio o PT, a CUT. Quer dizer, há uma preocupação com a formação com a educação política, que hoje os partidos não têm isso. O PT não tem a menor preocupação com isso. Hoje, mas já teve. O PT, no tempo do PT, era um partido de base, que a gente ia para os bairros, nós tínhamos os núcleos, tinha o núcleo da universidade, tinha o núcleo das assistentes sociais, tinha o núcleo do CDQ. Quem se lembra desses bons tempos? E tinha os núcleos de bairro, era uma discussão de base, discussões, e que hoje não há preocupação. Os grandes líderes do movimento social aqui eram pedreiros, domésticas, que eram formados... Eu lembro de Maria Carpinteiro lá no Pirambu, e outros tantos, por aí vai. Isso não está falando, viu? É só entre 1810 e 1830, será que ele está mostrando isso? É a formação disso aí que ele vai dizer que vai fazer nascer o sentimento de classe. Eu quero colocar uma outra questão. Ela diz o seguinte, que essa formação política, essa virtude política, ela é intergeracional. E você partilha uma sabedoria comum. Olha como é bonito isso aqui. É também um mecanismo de transmissão intergeracional. Os jovens aprendendo com os adultos, aprendendo com os velhos, o meio pelo qual as pessoas se iniciam nas habilidades de adultos ou em atos práticos particulares e são ao mesmo tempo introduzidas na experiência social e na sabedoria comum da comunidade. Experiência social, e sabedoria comum, né? Isso aí? Como é a expressão que está aí? É. Sabedoria comum de quê? Da comunidade. Sabedoria comum da comunidade. Aí eu me reporto ao século XXI. Nós, personas que, eu volto ao meu texto, personas do século XXI. Século XXI. Onde você tem uma tecnologização da vida. A tecnologia é a grande mediadora de toda a vida social. Você tem uma tecnologização da vida.
de sabedoria comum, desses tempos líquidos, como diz o Paulo. São tempos de liquidez. Os elos entre as vidas, entre o coletivo e as vidas individuais são rompidos. Então, qual é a sabedoria comum do nosso tempo? O que nós temos? Talvez seja uma pergunta complicada, porque eu fico me perguntando e imerso em toda a minha ignorância se os outros tempos sabiam de suas sabedorias comuns ou se nós sabemos da sabedoria deles por meio de uma análise já a posteriori, né? E a posteriori. Eu não sei se nós, profundamente dentro, né? Não querendo ser redundante, mas é bem isso mesmo, dessa sabedoria comum, conseguiríamos olhar para nós mesmos e dizer, não, é isso aqui que é hoje nossa sabedoria comum. Talvez, não sei, arrisco dizer, que essa sabedoria comum, daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, possa se olhar que nossa sabedoria comum daquele tempo era esse. Eu quero mostrar que é importante, o David chamou a atenção de que os outros povos tinham consciência da sabedoria comum. Eu acho que se você pegar os povos indígenas, sim. Sim, eu concordo. Eles têm muita consciência da sua sabedoria. Então, Os orientais também, né? Os orientais, os velhos, inclusive, têm um lugar de destaque, porque eles têm uma sabedoria. Aqui, os velhos hoje, o lugar que eles têm de destaque é porque eles têm aposentadoria e podem, com essa aposentadoria, bancar. Tem o BBC, tem isso, mas ninguém quer ouvir jovens. Os jovens não querem ouvir os velhos, né? Os jovens não querem ouvir os professores. Antigamente, você tinha como referência os professores. Uma professora de escola primária era uma pessoa de grande referência, né? Uma pessoa que você tinha suas comunidades, você tinha grupo de jovens, enfim, havia muita coisa em que você poderia. Eu não estou orientando uma coisa saudosista. Eu quero que a gente discuta o modo de viver, o modo de tocar o mundo hoje. Que nós estamos, por isso que o Zizek disse que nós estamos no fim dos tempos. Que fala dos cavaleiros da Apocalipse, se as meninas tinham que casar virgem, a família do pai tem que obedecer o pai. Eu não sei qual é a sabedoria comum. Mas eu talvez, mas a gente pode fazer um paralelo maior entre o que nós chamamos de selvagens e nós. Que nós usamos durante muito tempo para os indígenas a ideia de selvagem. Até houve uma grande questão teológica se os índios tinham alma. Aí o Papa precisou declarar que os índios tinham alma. Né? Mulheres também. Também a mulher sofre com a nação papal. Pois é. Aí eu acho que hoje nós estamos num mundo muito mundializado. É uma característica que nós estamos vivendo desse essencial globalização cultural, há uma mediação muito forte da tecnologia. E aí eu pergunto, onde é que ficam as nossas culturas, aquilo que a gente pode aprender, as nossas referências? Por exemplo, você teve um feriado da abolição da escravatura. Eu não sei como é que isso foi trabalhado nas escolas. Será que foi dado ênfase da figura do dragão do mar, que é uma figura heróica que merece ter um destaque? Não sei. Ou simplesmente foi um feriado, não sei o quê, porque o Ceará foi o primeiro estado que proclamou a abolição. Embora sejam de estados mais racistas. Embora essa proclamação também, o Ageste falou que aqui no Ceará já tinha poucos escravos na época da proclamação, porque isso o Ageste comentou na última aula. Por conta, inclusive, do ciclo do couro. Nós não fomos ponto negreiro no Maranhão, que vinha do Maranhão, Recife. A questão também do tráfico interprovincial, com a lei de proibição, né, de 1850 para o negreiro, a Inglaterra passou a guardar os mares. Aquele que fosse pego pagaria em taxas, tanto que muitos navios negreiros eram afundados, jogavam a carga dos escravos ao mar. A Inglaterra chegou a ameaçar o Brasil. Pois é. Ameaçar oficialmente. Se houver Porque isso é de interesse econômico, a interesse não. Eu só quero lembrar uma coisa, que o Ceará tem negros. Você teve negros no Ceará, talvez não com a mesma proeminência que você teve em outras cidades, mas é também uma outra ideologia, uma outra questão ideológica, você teve no Ceará, no Jaquim. Tem um texto Você for
E ainda que eu fico pensando nessa discussão de ter ou não ter, de quantidade, é porque ainda que tivesse só um, só um, era indiferente libertar o escravo, sabe? Ainda que fosse só um, quer dizer, a dor de um, né, da exploração que se sofria é menor do que ele. Foi isso, esse decreto, inclusive era a grande referência dos estudos na universidade. Não existe índios, conforme o decreto tal, não existe índio será. Realmente houve muita dizimada dos índios. Houve sim, muito isso, mas permaneceram, né? E permaneceram índios, mas havia um decreto que dizia não tem índio no Ceará. E daí também não tem negro no Ceará. Tem o quê? Né? Eu fui uma vez no encontro ano passado. Se isso foi uma estratégia de proteção para não exterminar o restante que sobrou também, talvez seja preciso ver, né? Ou de própria negação, de não identificação. O ministério na época lá do Império, não sei se era do interior, não sei o que era, alguma coisa assim, inquiriu o estado do Ceará para saber como é que está hoje, porque foi em 1863. Em 1850 aconteceu o quê? A Lei de Terras. Então havia uma reorganização política fundiária no Brasil que perpassava por isso, né? Então necessitava ter, porque assim ocorreu uma dúvida do quê? Porque todas as legislações brasileiras, desde a colonização até o Império e a República, nunca deixaram de dar providência a terras indígenas. Sempre teve, inclusive a Lei de Terras de 1850. Então era necessário saber em cada lugar do país se ainda tinha e dar os devidos fins às comunidades indígenas. Ou seja, alocar as suas terras, exatamente. E aí o que acontece? O governo central inquiriu o Estado do Ceará sobre isso. E foi um relatório, na realidade, foi um decreto, dizendo que não, o Estado do Ceará não tem mais. Então não precisamos dividir as terras. Porque a responsabilidade, não existe índios. a responsabilidade era do Estado, da província. Então ele que tinha que resolver isso. Então, no caso, foi uma política de negação estratégica, né? E isso para tentar que as terras fossem. Mas a estratégia não é para proteger os indígenas, mas é para que as pessoas reconhecidas suas terras. Exatamente. Só uma questão para voltar um pouco. Não, uma questão era só para não perder a oportunidade de trocar referência. Saúde, professor. Rapaz, essa função. Não é porque eu tenho essas alergias, ataques alérgicos, eu fiquei emocional. Eu acho que é emocional. Eu tenho alergia porque eu estou muito. Faz evitar. Vamos. Não, porque eu estava ouvindo a reflexão do colega e tal, e essa ideia de experiência, né? Transmissão da experiência. Eu lembrei do texto, foi recentemente traduzido novamente, editorialmente, por Walter Benjamin, que é da década de 20, chamado Experiência e Pobreza. É um textinho, professor, de 4 páginas. Você usa aquele. Belíssimo texto. Você podia passar para as pessoas como. Eu não sei, eu não tenho digitalizado, eu tenho o livro, né? Se quiserem bater a copa, são 4 páginas. Né? E ele. Você pode deixar no chat na nossa parte. Eu trago. Ele é um grande ensaísta, né? Crítico. Ele já se referiu a isso quando estava discutindo o meu texto. Lembra que se referiu a esse meu texto? Do Benjamin. Né? E ele começa o texto se perguntando exatamente por essa questão. Sabe? Ele começa o texto se perguntando assim: bom, quem hoje seria capaz de, a partir da sua própria experiência, transmitir isso como legado, como se fosse um bastão, alguém que possa levar à frente? Entendeu? Mas são as crianças, será que as crianças hoje seriam capazes de reconhecer nos velhos a capacidade de dizer algo sobre o mundo, coerente, etc? E ele começa se perguntando isso, e aí ele se constata no início do texto ainda, com um fato que para ele era absolutamente inexplicável, aterrador. Ele diz: bom, nós estamos diante de uma incapacidade de transferência, de discussão sobre a nossa experiência de vida, uma incapacidade de formular a experiência. E ele toma um exemplo, né? Um exemplo dos egressos da Primeira Guerra Mundial, que ele vai dizer: bom, esses homens, eles passaram talvez pela mais incrível, nesse sentido, experiência humana, né? Diante da vida, da morte, da guerra, das tragédias, etc. E mesmo assim, ao retornar, eles estão silenciados, estão mudos, incapazes de produzir um pensamento ou dizer algo sobre aquilo. E tem esses jogos, né? Videogame? Os vídeos, as coisas,
destaque é porque eles têm aposentadoria e podem com essa aposentadoria bancar. Tem o BBC, tem isso, mas ninguém quer ouvir jovens. Os jovens não querem ouvir os velhos, né? Os jovens não querem ouvir os professores. Antigamente você tinha como referência os professores. Uma professora de escola primária era uma pessoa de grande referência, né? Uma pessoa que você tinha suas comunidades, você tinha grupo de jovens, enfim, havia muita coisa em que você poderia. Eu não estou inventando uma coisa saudosista. Eu quero que a gente discuta o modo de viver, o modo de tocar o mundo hoje. Que nós estamos, por isso que o Zizek disse que nós estamos no fim dos tempos, que fala dos cavaleiros do Apocalipse. Né? Eu concordo com você que, eu não sei, vamos pegar o tempo de Getúlio Vargas, da ditadura. O que era a sabedoria comum nesse momento? Talvez a sabedoria comum era a tradição, família e pátria. Os jovens aprendiam que as meninas tinham que casar virgens, a família, o pai tem que obedecer o pai. Eu não sei qual é a sabedoria comum. Mas talvez a gente pode fazer um paralelo maior entre o que nós chamamos de selvagens e nós. Que nós usamos durante muito tempo para os indígenas a ideia de selvagem. Até houve uma grande questão teológica se os índios tinham alma. Aí o Papa precisou declarar que os índios tinham alma. Né? Mulheres também. Também, a mulher sofrer com a encarnação papal, né? Pois é. Aí eu acho que hoje nós estamos num mundo muito mundializado. É uma característica que nós estamos vivendo desse essencial globalização cultural, há uma mediação muito forte da tecnologia. E aí eu pergunto, onde é que ficam as nossas culturas, aquilo que a gente pode aprender, as nossas referências? Por exemplo, você teve o feriado da abolição da escravatura. Eu não sei como é que isso foi trabalhado nas escolas. Será que foi dado ênfase à figura do dragão do mar, que é uma figura heróica que merece ter um destaque? Não sei. Ou simplesmente foi um feriado. Não sei o quê, porque o Ceará foi o primeiro estado que proclamou a abolição. Embora sendo um dos estados mais racistas. Embora essa proclamação também, o Agate falou que aqui no Ceará tinha poucos escravos na época da proclamação, porque isso o Agate comentou na última aula. Por conta, inclusive, do ciclo do couro. Nós não fomos ponto negreiro no Maranhão, que vinha do Maranhão, Recife. A questão também do tráfico interprovincial, com a lei de proibição, né, de 1850 para o negreiro, a Inglaterra passou a guardar os mares. Aquele que fosse pego pagaria ainda taxa, tanto que muitos navios negreiros eram afundados, jogavam a carga dos escravos ao mar. A Inglaterra chegou a ameaçar o Brasil, Pois é. ameaçar oficialmente. Se houver Porque tráfico isso é de mar. do interesse econômico, é do interesse econômico. Eu só quero lembrar uma coisa, que o Ceará tem livros. Você teve livros no Ceará, talvez não com a mesma proeminência que você teve em outras cidades, mas é também uma outra ideologia, uma outra questão ideológica, você teve no Ceará, no Jaqueiro. Se você for... E ainda que eu fico pensando nessa discussão de ter ou não ter, de quantidade, é porque ainda que tivesse só um, só um, era indiferente libertar o escravo, sabe? Ainda que fosse só um, quer dizer, a dor de um, né, da exploração que se sofria é menor do que de um coletivo, por que se justifica? Eu acho que ainda que fosse só um, né? Você tem grandes coisas. Aí tem uma série de questões, por exemplo, o João Cordeiro, que é o que briga nas fazendas, quer dizer, é um cara visionário, comercial, realmente que está na luta, quer dizer, que tem outros interesses econômicos por trás disso, mas eu acho que o fato de ter menos ou de ter mais, para mim eu acho que isso não entra no critério de análise disso não, sabe? Você está lembrando a questão da dignidade, que uma pessoa que fosse escravizada era uma coisa, era uma indignação. Quer dizer, não dá para conformar, não só tem um, vamos conformar isso, não. Você está chamando a atenção, está fazendo uma sinalização interessante, mas para além disso, eu concordo com você, mas para além disso você tinha grandes números de negros do Ceará. E há estudos hoje que comprovam isso. Os quilombolas, né? Depois na região do Bariri e outros também. Eu me lembro de um ano, nos anos 80, que teve a Semana da Consciência Negra, que era assim, negrada
também é uma forma de esconder essa coisa, de negar essa identidade. Então, muito mais do que estar pensando nisso, nessas quantidades, é negar essa identidade negra. Rapidíssimo dessa ideia de negar, eu acho que o Estado do Ceará tem uma peculiaridade, eu posso dizer que eu não estudei todos os casos do Brasil, mas o Ceará tem uma peculiaridade de a província negar a presença, tanto indígena, que eu acho também a negra, né? No Estado do Ceará. E também tem a questão de vários casamentos serem uma política estatal da provinciana de se fazer casamento entre indígenas e negros. Então, há muito por se revelar ainda, no caso do Ceará, em relação a essa temática que a gente percebe uma grande invisibilização mesmo, é só Brasil essa história. Porque assim não há de se pensar, porque foi uma política nacional da colonização, o trabalho escravo, entende? Não foi uma coisa... Então, o decreto é um relatório provinciano de 1863. Que a Isabel estuda. Exato. Que dizia, que decreto? Que não existia mais índios no Ceará, nem em Bravis nem em Aldeados. Foi isso, esse decreto, inclusive era a grande referência dos estudos na universidade. Não existe índios, conforme o decreto tal, não existe índio no Ceará. Realmente houve muita dizimada dos índios. Isso. Houve muito isso, mas permaneceram, né? E permaneceram índios, mas havia um decreto que dizia não tem índio no Ceará. E daí também não tem negro no Ceará. Tem o quê? Né? Eu fui uma vez no encontro ano passado. Se isso foi uma estratégia de proteção para não exterminar o restante que sobrou também, talvez seja preciso ver, né? Ou de própria negação, de não identificação. O Ministério, na época, lá do Império, não sei se era do interior, não sei o que era, alguma coisa assim, inquiriu o Estado do Ceará para saber como é que está hoje, porque foi em 1863. Em 1850 aconteceu o quê? A Lei de Terras. Então havia uma reorganização política fundiária no Brasil que perpassava por isso, né? Então necessitava ter, porque assim ocorreu uma dúvida do quê? Porque todas as legislações brasileiras, desde a colonização até o Império e a República, nunca deixaram de dar providência a terras indígenas. Sempre teve. Inclusive a Lei de Terras de 1850. Então era necessário saber em cada lugar do país se ainda tinha e dar os devidos fins às comunidades indígenas. Ou seja, alocar as suas terras, exatamente. E aí o que acontece? O governo central inquiriu o Estado do Ceará sobre isso. E foi um relatório, na realidade, não foi um decreto, dizendo que não, o Estado do Ceará não tem mais. Então não precisamos dividir as terras. Porque a responsabilidade, não existe índios. a responsabilidade era do Estado, da província. Então ele que tinha que resolver isso. Então, no caso, foi uma política de negação estratégica. Né? E isso para tentar que as terras fossem... Mas a estratégia não é para proteger os indígenas, mas é para que fossem reconhecidas suas terras. Exatamente. Só uma questão para voltar um pouco. Não, uma questão era só para não perder a oportunidade de trocar a referência. Saúde, professor. Rapaz, sabe, não sei. Não é porque eu tenho essas alergias, ataques alérgicos, eu que é emocional. Eu acho que é emocional. Eu tenho alergia porque eu estou muito. Faz evitar. Vamos. Não, porque eu estava ouvindo a reflexão do colega e tal, e essa ideia de experiência, né? Transmissão da experiência. Eu lembrei do texto, foi recentemente traduzido novamente, editorialmente, por Walter Benjamin, que é da década de 20, chamado Experiência e Pobreza. É um textinho, professor, de 4 páginas. Você tem um belíssimo texto. Você podia passar para as pessoas como. Eu não sei, eu não tenho digitalizado, eu tenho o livro, né? Se quiserem bater a copa, são 4 páginas. Né? E ele Você pode deixar no chat na nossa parte. Eu que é o texto do Walter Benjamin. Ele é um grande ensaísta, né? Crítico. Ele já se referiu a isso quando estava discutindo o meu texto. Lembra que se referiu a esse meu texto? Do Benjamin. Né? E ele começa o texto se perguntando exatamente por essa questão. Sabe? Ele começa o texto se perguntando assim, bom, quem hoje seria capaz de, a partir da sua própria experiência, transmitir isso como legado, como se fosse um bastão, alguém que possa levar à frente? Entendeu? Mas são as crianças, será que as crianças hoje seriam capazes de reconhecer nos velhos
capacidade de dizer algo sobre o mundo, coerente, etc. E ele começa se perguntando isso, e aí ele se constata no iníciozinho do texto ainda, com um fato que para ele era absolutamente inexplicável, aterrador. Ele diz, bom, nós estamos diante de uma incapacidade de transferência, de discussão sobre a nossa experiência de vida, uma incapacidade de formular a experiência. E ele toma um exemplo, um exemplo dos egressos da Primeira Guerra Mundial. Que ele vai dizer, bom, esses homens, eles passaram talvez pela mais incrível, nesse sentido, experiência humana, né? Diante da vida, da morte, da guerra, das tragédias, etc. E mesmo assim, ao retornar, eles estão silenciados, estão mudos, incapazes de produzir um pensamento ou dizer algo sobre aquele que passaram. Bom, e aí se desenrola, aí lá no final do texto é interessante que ele diz assim, bom, mas o que nós queremos afinal? Nós queremos voltar a tempos nostálgicos, quando a experiência era transmitida? Ele diz que não. Ele diz que na verdade se trata de nós reconhecermos a nossa pobreza, a nossa miséria, externa e interna. Ele diz, bom, reconhecendo a nossa pobreza, quem sabe nós possamos abrir espaço para conexões, produção de novo e tal. Eu acho que a sinalização do Levi, da sua colocação agora, faz a gente lembrar que o próprio capitalismo, ele tem todo o interesse de impor uma cultura dominante. Ele tem seus meios de transmissão. Então, essa questão da experiência das comunidades, do valor das comunidades, A senhora quer uma água? Quer abrir a porta, professor? Isso é incompatível com os valores, isso é incompatível com o capitalismo. É nesse sentido que o Walter Benjamin diz que o Deus, o capital, que não é só o Deus hoje, ele é muito metafisante, ele ignora formas culturais, enfim. A própria cultura popular, durante muito tempo, ela foi estigmatizada como uma coisa folclórica. Essa ideia de folclore é uma coisa muito perigosa. Quer dizer, o povo não pode elaborar sua concepção de mundo. É uma coisa meio folclórica, é uma coisa de superstições, é magia. Isso é muito forte, inclusive na África, né? Em que a sabedoria dos povos originais são vistos como magia, como superstição, quando chegam os colonizadores. Então, eu acho que essa pergunta está para nós. E eu acho que o Davi formulou muito bem a luz do Benjamin. Qual é a capacidade que nós temos de elaborar a nossa experiência? Eu acho que no capitalismo isso é muito difícil. E hoje, com toda a mediação da tecnologia, como o capitalismo se expande hoje, a forma de expansão sem limites, essa formulação da experiência, ela se tornou muito mais difícil. Primeiro, porque nós não temos tempo. Segundo, porque nós estamos sempre plugados. Não temos referência também. Nós não temos referência porque a gente não tem nem tempo de pensar. Nós não temos referência. Nós temos sempre, o que eu coloco nos meus textos. Nós estamos sempre plugados, nós estamos sempre conectados. E não tem tempo para você pensar sem pensar. Então, quais são as referências hoje das crianças? O que eles têm como referência? Saiu outro dia no Le Monde Diplomatique uma coisa muito interessante sobre o poder que tem esses jogos, como é O videogame? os vídeos, as coisas, né? Então, quais são os heróis das crianças? São essas personagens dos vídeos, dos games, né? Você não tem mais, quer dizer, o que nós temos de nosso? Né? É uma cultura muito classificada, né? Esse consumismo exacerbado, inclusive das crianças. Quem está no mundo, na civilização do capital hoje. Agora, há uma pergunta anterior. O capitalismo, como civilização, ele não permite, ele é muito antagônico a que os trabalhadores, a que os setores populares formulem sua experiência. Ele tem que fazer com que as pessoas pensem dentro da lógica dominante. Tem um texto belíssimo do Zé Souza Martins, que é sobre o modo de Necessidade de tornar tudo produto. Que não é nem que se descarte, por exemplo, algumas questões, é só um exemplo, nem é fatídico, por exemplo, mas é só um exemplo.
mas se cria uma possibilidade de tornar o dia do índio uma forma mercantil. Um exemplo mais concreto é o anarquismo, né? As roupas do anarquismo, né? Que eu acho que nos anos 90, anos 80 estão na moda. Hoje, uma calça rasgada é caríssimo. Né? Quer dizer, é um processo de apropriação de uma cultura que, por mais que seja uma cultura legítima, que por vezes até talvez uma cultura comum, de tornar aquilo mercantil mesmo. Mas hoje nós temos, o capitalismo sempre funcionou assim, a lei do valor. Você transforma tudo em mercadorias. E as mercadorias ganham vida. E você não consegue perceber o processo da sua produção. É o fetiche da mercadoria. Né? Mas hoje isso está vendendo a potência de 1000. Eu estava ouvindo desse programa, você estava enumerando quais são as grandes datas comerciais. Disparada o Natal. Logo depois o Dia das Mães, que é um dia comercial por excelência. Logo depois, eles estavam fazendo um ranking para colocar a Páscoa. Né? Que antigamente, o Dia da Criança. Eu me lembro que na minha época de criança, o Dia da Criança ninguém ganhava presente. Era um dia, quando muito nas escolas, tinha nas cabeças, nas coisas. Mas hoje o Dia da Criança é obrigatório o presente. Você tem que dar um presente no Dia da Criança. Né? Dia dos Namorados é outra data também comercial. E agora a Páscoa. A Páscoa, se você só tem Páscoa, se tiver ovo de Páscoa, senão não é Páscoa. Antes do intervalo, obrigada. Nós fizéssemos um comentário, quer que você não perca o comentário que ele vai fazer no texto que você leu. O que foi que você queria destacar? Não, eu queria ver se eu tinha entendido, primeiramente, porque eu acho que é uma leitura impressionante. Eu fiquei impressionado assim, com ela. Eu acho que é uma erudição impressionante, que ela vai trazer esses elementos da filosofia, da história. Foi. Então, eu acho que tem primeiro um ponto interessante que a gente precisa identificar, o deslocamento que ela faz para poder fazer a discussão que ela propõe. Em geral, as análises sobre o mundo antigo, elas tratam a Grécia e a Roma, por exemplo, como cidades que foram evidentemente escravocratas. Essa é a avaliação. E aí ela está tentando fazer o seguinte: bom, como é que eu posso compreender o trabalhador ocidental hoje? É possível compreender a condição atual do trabalhador ocidental voltando a discussão para Grécia e Roma, mais especificamente Atenas, tentando tomar aquela referência? Só que na sua fala, isso aí é um aporte do método marxiano. Ela vai compreender o mais desenvolvido, ela vai atrás, né, do mais simples, do mais, né, isso está lá no certo Marx. Ela volta e aí ela faz uma coisa interessante. Ela opera esse deslocamento. Bom, existia escravidão, claro, existia. E a escravidão ela tinha uma amplitude impressionante também, isso é interessante. Eles estavam em vários lugares da sociedade, inclusive no serviço público. Havia escravos e tal. Mas se concentravam sobretudo nas minas, né? Ela coloca aqui, e no trabalho doméstico. Mas ela diz, bom, era de fato sociedade escravocrata. Mas ela opera um segundo deslocamento que eu acho importante. Que ela diz, bom, mas o que nós temos que fazer é discutir o status do trabalhador livre em Atenas. Discutir o trabalhador livre em Atenas e as suas condições de vida é fundamental para a gente poder compreender, aí ela coloca já na primeira página, de que maneira o declínio do status do trabalho desse trabalhador livre pode nos abrir pistas interpretativas sobre a condição do trabalho hoje. Bom, esse eu acho que é o segundo grande deslocamento analítico que ela faz, que é muito interessante. Bom, aí tem um elemento que eu queria colocar para ver se é realmente como é que se coloca isso. Antes de você colocar esse elemento, eu quero destacar essa contribuição do Davi, que são chaves analíticas para compreender o texto. Esse duplo deslocamento que nós estamos insistindo nele, que ela faz neste capítulo Democracia Antiga e Moderna. Primeiro, ela faz o primeiro deslocamento, no sentido a grande pretensão dela é entender o status do trabalhador no mundo que vivemos e que ajudando a democracia. Mas para isso ela volta à Grécia, especificamente a Atenas, ao mundo antigo, e vai fazer uma reinterpretação
Mas há uma criação que nós precisamos perceber que é típica da democracia ateniense, eu chamei de uma, que era a questão do trabalhador livre. E a segunda questão, o segundo deslocamento, é quando ela vai tentar mostrar o status que você chama de condição positiva do trabalhador livre na democracia ateniense, o status do trabalhador livre na democracia ateniense, e como é que esse status desse trabalhador foi se degradando no pós-capitalismo. Hoje, no capitalismo, você tem o trabalho livre. Ele é dominante. Oficialmente, você não tem mais escravos. Tem trabalho escravo, mas isso é uma aberração, isso é um crime. Né? Mas, oficialmente, você não tem mais o trabalho escravo. Na Constituição, você conhece trabalho escravo. Todo trabalho aqui é livre. Livre, vamos botar com aspas, a liberdade na ordem do capital. Então, você tem o trabalhador livre como forma dominante. Mas o estatuto desse trabalhador, político e cultural. Eu acho que essa chave que ele nos deu é muito interessante. Esse duplo deslocamento da leitura da continue. Bom, e aí ela vai mostrar como a escravidão permeava toda a sociedade naquele momento, mas ao mesmo tempo existia, né, esse trabalhador livre, que ele tinha uma relação com a propriedade, aí eu acho que é muito interessante isso que ela coloca, diferente. Ela coloca o seguinte, ela diz que primeiro ela diz que o camponês, ele era o cidadão camponês na antiguidade, ele representava uma espécie de forma social única. Ela vai conferindo uma característica sempre especial a esse grupo de trabalhadores. Isso lá na página 160. Depois ela vai dizer que a propriedade naquele período, né, que havia ingerência do Estado, havia domínio do Estado, haviam classes dominantes, haviam escravos, trabalhadores, etc. Mas a propriedade, ela vai dizer que ela era uma espécie de propriedade politicamente constituída. E isso, óbvio, né, se reflete também na própria relação que os trabalhadores tinham entre si e entre as demais classes naquele momento, em que aqueles trabalhadores camponeses eles tinham uma maior penetração cultural e política naquela sociedade, pela própria forma de organização. Na medida em que os estados, os impérios, etc., o poder central, ele começa a se autonomizar, ele começa a se fortalecer, vão se enfraquecendo os laços desses trabalhadores camponeses, né, com a sociedade, com essas outras formas de sociabilidade cultural, por exemplo. E essa participação política ela também se enfraquece. Por consequência, né, os direitos de cidadania desses indivíduos. E aí ela vai apontar para um outro deslocamento, uma ruptura, que eu acho que é importante pontuar. A forma de constituição da propriedade, e, portanto, né, a forma de relação dos indivíduos em torno dessa propriedade naquela antiguidade clássica, estava de uma forma. Na economia capitalista, né, ela vai botar lá na página... a relação entre esses indivíduos, entre esses grupos sociais naquele momento, se dava de uma maneira muito mais politicamente constituída. No capitalismo, não. Essas relações elas passam a ser mediadas a partir da contradição capital-trabalho, e que tem como foco central a propriedade. E aí ela vai trabalhar. Bom, então, como é que o trabalho escravo, a partir daquele momento, começa a declinar, de certa maneira, embora seja retomado posteriormente, sob uma outra forma, mas ele começa a declinar, e o status, né, aquele status do trabalhador camponês também começa a ser dissolvido, destruído. Porque exatamente se prescinde, nesse momento o capitalismo ele passa a prescindir, por exemplo, de assegurar aos trabalhadores livres camponeses participação política, etc., ou determinados acessos a bens culturais, enfim. Ele passa a prescindir, de certa maneira, da opressão mais direta do trabalho escravo, na medida em que a dominação ela se desloca, né, e ela passa a ficar centrada no domínio, na apropriação privada dos meios de produção, enfim, e da própria vida. Né? Então, esse deslocamento
eu acho, né, também é fundamental. Ela coloca em dois momentos. Ela coloca na página 162. Vamos lá, 160. Eu acho que na 161, ela tem a parte final do último parágrafo, eu acho que fica, e ela já começa a adiantar essa questão. Ela diz assim: este ensaio, lá no final, no meio na terceira linha do último parágrafo, este ensaio não se propõe a determinar o que é causa e o que é efeito, mas de uma forma ou de outra, 161, na terceira linha do último parágrafo, se propõe a definir, né, a chave para a transição da escravidão para a servidão. Não. Este ensaio se propõe a determinar o que é causa e o que é efeito, mas de uma forma ou de outra, a chave para a transição da escravidão para a servidão é tão relacionada com o status do camponês quanto com a condição dos escravos. Ou as classes proprietárias precisavam deprimir a condição dos pobres livres por causa da redução da oferta de escravos, e a escravidão deixava de ser produtiva como antes, ou o crescimento do governo monárquico e imperial em Roma produziu um declínio gradual do poder político e militar dos cidadãos pobres e impôs a eles uma carga cada vez mais insuportável, ocorrendo assim uma transformação estrutural da sociedade romana que tornou os camponeses presa fácil da exploração e dessa forma reduziu a demanda de trabalho escravo. Nos dois casos, a escravidão se reduz à medida que declina a condição civil do camponês. Dialética disso aí. Tanto da questão dos escravos, em nome de uma nova forma de organização que vai se dando a partir da apropriação da propriedade privada. Aí, na página 162, ali no meio do último parágrafo, diz assim: a principal força motriz no centro da economia mundial capitalista não foi o nexo entre senhor e escravo. Aí no 62? No 62, lá em cima, no meio do segundo parágrafo. A principal força motriz, no primeiro parágrafo. Não foi o nexo entre senhor e escravo, nem do proprietário com o camponês, e sim do capital com o trabalho. O trabalho assalariado livre se tornou a forma dominante no sistema de relações de propriedade, cada vez mais polarizado entre a propriedade absoluta e a falta absoluta de propriedade. Que é o que rege o capitalismo. E nesse sistema polarizado, os escravos também deixaram de ocupar um grande espectro de funções econômicas, como era na Atenas, por exemplo, naquele período, vários espaços. Eu acho que ela vai fazer um deslocamento para você entender, inclusive, as transições que passam por transformações estruturais. Quando você passa, por exemplo, do trabalho da escravidão para a servidão, vai ser a grande questão da Idade Média, né, a servidão, né? Então, ela vai mostrar que na antiguidade você tinha um camponês proprietário, um camponês que tinha sua pequena terra, né, tinha o seu pedaço de terra, né? E aí o Davi tem razão, nós temos que ter como eixo de estudo a questão da propriedade.
Ele diz, olha, no Pará, a cabanagem, o Uruguai tornou-se independente do Brasil. Em 1828, o Uruguai tornou-se independente do Brasil. No Pará, a cabanagem, de 1835 a 1840, derivou da guerrilha rural, matando 20% da população. Na Bahia, na Sabinada, em 1837, sobreviveu tropas militares e a miuçalha urbana. A balaiada no Maranhão, em 1838 e 1841, virou guerrilha popular. No sul, a Farroupilha, em 1835 e 1845, controlada pela elite, constituiu uma república. E há quem diga não ter o Brasil tipo uma história cruenta. Aí ele começa a mostrar os dados, né? Ele está mostrando a história que é invisibilizada. E ele vai mostrar. Agora, é interessante, isso já pegando o Brasil aqui no século XVI. Mas eu acho que quando chegar lá, eu acho que é importante fazer esse método que você traz. Agora, eu acho que nós deveríamos pegar essas chaves analíticas. O que é esse texto? Por que é tão importante esse capítulo? Que é a democracia, o trabalho. Qual será o título do capítulo? O trabalho e a democracia antiga e moderna. Então, ela vai pegar a questão do trabalhador livre, a questão de como o trabalho era tratado. Eu fiz esse livro porque eu estava no debate sobre a questão de ser como um professor de direito do trabalho. Aí levantou a questão para mostrar para as pessoas, justificando na palestra, por exemplo, isso é porque que o direito do trabalho, dos trabalhadores e tal, né, só viria depois da escravidão. Quer dizer, ele também visibilizou que existia um trabalho. Essa história como ela foi, que ela diz assim, ó, as minas tinham, sem dúvida, as últimas 4 linhas. Quarta linha, de baixo para cima. As minas tinham, sem dúvida, importância crítica para a economia ateniense. Uma polis onde homens e mulheres livres, e não escravos, fossem empregados nas casas de seus compatriotas mais ricos, teria sido qualquer outra cidade que não Atenas democrática. Quer dizer, toda a história tinha sido. Importância crítica para a economia ateniense. E uma polis onde homens e mulheres livres, e não escravos, fossem empregados nas casas de seus compatriotas mais ricos, precisa qualquer outra coisa que não é entretanto, aí ela vai fazendo entretanto. A importância básica, aqui ela vai chamar a atenção de que existia escravidão apenas na cega. Sim. Mas a história seria escrita de outro jeito, não existia a escravidão em Atenas, mas ao mesmo tempo você tinha o trabalho livre. Entretanto, a importância básica do trabalho livre nas bases materiais da sociedade ateniense exige, no mínimo, uma definição de nuances da sociedade escravagista. Quer dizer, ela vai colocar em questão essa definição de que Atenas seria uma sociedade escravagista. Ela tinha uma grande quantidade de escravos. Tinha, legalmente, mas ela tinha também uma outra criação, que era o trabalho do livro. Eu estou tentando, e esse é um ponto, acho que a gente podia retomar aqui depois, que é onde eu estou tentando encontrar aqui, porque na verdade, é o que eu estou tentando confusamente colocar, que é como ela faz a análise do declínio das condições desse trabalhador camponês livre, que tinha uma condição diferente, diferenciada, de vida naquele momento. E ela vai colocar que a democracia em Atenas criou uma forma muito peculiar de relação entre esses indivíduos. Muito peculiar. E que ela vai sendo destruída. Ela vai sendo destruída. Na 164. E também a democracia inibia, ao mesmo tempo, a concentração da propriedade, limitando assim as formas em que se podia utilizar a escravidão, especialmente na agricultura. Há um momento, que eu quero que a gente voltasse aí depois do intervalo, né? Mas há um momento que ela vai dizer que a polis democrática, ela violou a apartação de governantes e produtores, nesse ponto governantes e súditos. Que a polis, ela vai emergir uma nova dinâmica social na forma das relações de classe. A polis. Quando ela coloca essa história... Está na 164, no início do primeiro parágrafo. Diz que existe A velha relação dicotômica entre o Estado apropriador e os súditos camponeses produtores foi prejudicada de alguma forma por todo o mundo greco-romano, em todos os lugares onde houvesse uma comunidade cívica unindo propriedades e camponeses, ou seja, os camponeses possuem status de cidadão. E há a contradição que ela pega o texto só fechando, né, que é o final.
tensão entre os cidadãos, né, uns queriam o Estado, para que o Estado servisse como meio de apropriação, e os outros para que o Estado servisse como proteção contra a exploração, que é exatamente isso que daria o que faz. Mas veja bem, o ponto, gente, é uma coisa muito sutil que a gente tem que entender o deslocamento, esse é o esforço que ele está fazendo, o Davi, para mostrar para a gente, você já deve ter percebido, logicamente, que o que é a importância desse texto, é quando ela tenta fazer novas interpretações e deslocamentos. Olha, ela vai dizer o seguinte, aqui eu queria pegar quando ela disse para deixar isso como uma questão para a gente voltar logo após que a gente vier do intervalo. Ela vai dizer que a democracia é a violação daqui. E depois uma nova relação de classe. É na página, final da página 63, no 163. Ela vem citar, ela faz uma citação do 10. Ele diz que é um negócio muito próximo, mas assim, sobre esse aspecto, na página 163, a pós democrática violou, ela é uma forma de violação a pós democrática. Ela violou, e isso está na 163, o último parágrafo, antes da citação. Ela violou o que um filósofo chinês, numa passagem que com alguns refinamentos filosóficos, poderiam ter sido escrito por Platão, isso é antigo, né? Isso aqui é um filósofo chinês. Certamente escreveu como princípio universalmente reconhecido como direito em todos os lugares sob o céu. Isso não é Platão, mas parece muito Platão, o que ela está dizendo. Por que deveria pensar que aquele que conduz o governo do reino tenha também tempo de lavar o solo? Olha, é uma visão extremamente elitista. O trabalho é para os escravos, para aqueles que não valem nada. Quem define a pobres não pode lavar o solo. E a mentalidade que a pobre vai trazer é um camponês que lava o solo e é cidadão. E vai participar da comunidade cívica. Essa é a novidade. Olha o que ela diz. Por que se deveria pensar que aquele que conduz o governo de um reino tenha também tempo de lavar o solo? A verdade é que alguns problemas são próprios dos grandes e outros dos pequenos. Mesmo que se suponha que o homem pudesse reunir em si todas as habilidades necessárias a todas as condições, se ele tivesse que fazer sozinho tudo o que usa, todos acabariam completamente exaustos de fadiga. O ditado é verdadeiro. Alguns trabalham com a mente, outros com o corpo. Esse cara aqui está naturalizando que você tem os pensadores e os fazedores. Contra isso que grande se surge. Que vai dizer, todo homem pode ser intelectual, todo homem pode elaborar, todo homem pode pensar. Aí ele diz, os que trabalham com a mente governam, enquanto que os que trabalham com o corpo são governados. Os que são governados produzem alimento, os que governam são alimentados. E a posse ateniense, ela vai violar os princípios. Dizendo, não, aquele que lava o solo, ele pode também pensar. Ele tem uma condição de cidadão, ele tem uma condição de decidir. Por isso ela diz, onde houver, em qualquer lugar da antiguidade, onde houver uma comunidade cívica. O que é uma comunidade cívica? É uma comunidade onde proprietários e camponeses estão lá decidindo os destinos da... Então, essa é a grande novidade. É que ela pensa o trabalhador livre, aquele cara que é capaz de lavar o solo e ter a questão da propriedade, ter a dono do seu pedaço de terra. Ele não estava submetido. Então, para que os que governam tivessem muita gente submetida a ele, eles têm escravidão. A escravidão não pode, inclusive, enfrentar esse trabalho livre. E quando ele diz que o Davi está prestando atenção, quando esse trabalhador livre, quando esse camponês vai perder
a cidade do Estado humana, representou a emergência de uma nova dinâmica social na forma das relações de classe. Isso não quer dizer que a polis tenha sido a primeira forma de Estado e que as relações de produção entre apropriadores e produtores têm um papel central. A questão é, pelo contrário, que essas relações assumiram uma forma radicalmente nova. E onde está a forma radicalmente nova? Na comunidade cívica. Representou uma relação direta, dotada de lógica própria de processo, entre proprietários e camponeses, como indivíduos e como classes, separada da velha relação entre governante e súdito. Isso aqui é uma coisa absolutamente inovadora. Hoje nós não temos essa comunidade cívica. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma grande maioria que vota, que escolhe seus representantes, mas que não acompanha o trabalho de iniciar uma obrigação de mais na conta. Talvez vote por conta da obrigação. Hein? Talvez só vote por conta da obrigação legal. Do voto. Que não estão nem aí, que não querem saber de política, e porque não é que eles não queiram. A sociedade cria toda uma ideologia que nos afasta disso. Modo de viver. Então, você tem hoje essa bola cívica, não, essa comunidade cívica, o orçamento participativo radicalizado deveria ser essa polis. Só que o orçamento participativo é o estudo todo, porque o que vai para essa polis decidir é mínimo. As grandes decisões são tomadas nos gabinetes, reforçando os interesses da especulação imobiliária e tal. Chega um momento que mais do que necessariamente a dicotomia ou a não dicotomia entre trabalhador e política é a relação que vai fazer posteriormente, já no final do texto, da relação entre economia e política. Que a grande questão no final das contas mesmo é que o trabalhador na polis ele influenciava na política. Isso. Quer dizer, o cara, além de ser trabalhador, ser pobre, inclusive, a possibilidade de ser pobre, ser um camponês pequeno ali, ter uma produção muito pequena, ele ainda assim ele influenciava na política. E um estatuto político e cultural do cidadão. A ponto de dizer, por exemplo, se a guerra vai ser declarada em certo período da colheita ou não. Está no cronograma dele, no calendário. Ou se os compradores do Estado, por exemplo, né, se o comprador do Estado está comprando de mim, ou está querendo incutir no meu produto um preço muito baixo, eu tenho um estatuto político tal que eu posso ir na porta e dizer, não, pô, o Estado não pode comprar o produto tão por um preço tão baixo. Tem apoio de outros, né? A grande crítica do que ele vai que a Ellen fará, inclusive a esses historiadores, é que eles minam essa possibilidade política, exatamente porque essa possibilidade política dos trabalhadores possibilita que eles influenciem na política. Quando você fala do que é diferente hoje, é exatamente essa distinção, porque ela até fala no final do texto, o capitalismo ele conseguiu evoluir a um ponto que ele não precisa mais temer essa relação do trabalhador ser envolvido na política, tanto que ele permite o voto, porque ele distinguiu a economia e política. Quer dizer, o cara trabalha, mas esse trabalho não tem nada a ver com as decisões políticas do Estado. Nem as decisões políticas do Estado tem nada a ver com o que é o Estado do liberalismo, né? O trabalhador ele não tem mais influência sobre as decisões do Estado como tinha anteriormente. Eu acho que a grande questão é essa. O grande golpe que ela fala da polis ao capitalismo é esse, que o trabalhador ele tinha uma condição de influenciar nas decisões do Estado. Ele está colocando, eu acho que o Levi está trazendo uma outra grande chave analítica que
que é fundante a esse texto, é a relação economia e política. Né? Porque você vai ver que na República, na polis ateniense, na antiguidade, e aí ela faz uma nova leitura, o que era mais criativo que você tinha era o trabalho livre. Um trabalhador livre que participava da polis. O trabalhador livre, aí lembra muito bem o Davi, havia uma articulação entre economia e política. Você, trabalhador, tinha direito de decidir, inclusive a guerra, o momento da guerra, para bater no calendário, e todas as coisas você decidia na polis. Né? Bem, o que aconteceu ao longo da história? Né? E aí, evidentemente, ela até mostra que uma estratégia que os proprietários, havia um tipo muito específico, ele tinha uma propriedade politicamente constituída, por exemplo. E aí, até para enfrentar isso, você ampliou a escravidão. Mas aos poucos, no processo, sobretudo no capitalismo, esse trabalhador livre, essa liberdade, ela não era mais uma liberdade a partir de uma propriedade. No capitalismo você tem a relação capital-trabalho. E ela fala que houve um sucateamento tal. Ela fala que houve um sucateamento tal. O que ela fala desse processo do eclipse, né, do eclipsamento? Houve um sucateamento tal do trabalhador com relação à política que hoje a importância está no capitalista e não no trabalhador. No capitalista porque ele consegue fazer produzir a partir dos bens que ele tem. Quer dizer, como ele é detentor dos bens de produção, hoje o valor, inclusive moral, cultural, que a nossa sociedade dá, não dá mais ao trabalhador, dá ao capitalista. Mais à frente, vamos avançar muito mais ali. No capitalismo, você foi equilibrizando, você foi despojando e tem a ver com a propriedade. É aquilo que o Davi da pouco leu. A propriedade total e a ausência total de propriedade. O que caracteriza o trabalhador no capital é que ele não tem propriedade, ele tem apenas uma força de trabalho. Né? Ele é livre, dentro da lei do mercado, para negociar com essa liberdade, com todas as aspas que a gente pode ter. Mas hoje, nós estamos vivendo uma situação desse novo modelo do capitalismo, da extrema tecnologização, em que você substitui o trabalho vivo de homens e mulheres pelo trabalho objetivado das máquinas, e isso não eleva a potência de mil. O que você tem é que esse trabalhador, hoje, ele não é nem livre, cada vez menos livre, porque ele quer vender sua força de trabalho, mas não tem posto de trabalho. O trabalho do capitalismo absorve, não precisa mais. O capitalismo chegou a um nível de expansão a partir dos circuitos virtuais, que ele se deu ao luxo, e aí diz, pesar de ser uma barbárie, quando o sistema funciona botando para fora, expurgando milhares de trabalhadores. Né? Então hoje a situação complica cada vez mais. Então o que acontece? Esse trabalhador despojado de propriedade, dentro de toda a trama capitalista, né? Hoje precisando consumir para primar sua existência social, dentro de toda uma mistificação ideológica, como diz o Zizek, que faz a gente pensar, que domina nossos desejos
nessa democracia? Dessa democracia, o que ele tem é isso, ele pode ter essa democracia totalmente compatível com o capitalismo. Está vendo? É uma total cisão, uma cisão entre a economia e política. Você está na economia e de que jeito? Você não está com o trabalhador formal, você está no circuito marginal da economia informal, você está num local entre o legítimo, o informal, a questão o ilegal, o legítimo, o informal, está muito É borrado. a questão do liberalismo, né? A grande proposta do liberalismo, desde então, era exatamente essa divisão. Estava até lembrando sobre essa história de esconder o trabalhador, de como a gente perde dessa sociologia da ausência, várias coisas, por exemplo, a história dos sofistas, né? Só trazendo, porque o Platão foi utilizado por muito tempo para justificar aí um intelectualismo como pré-requisito para a governança. E o sofista é apenas Você tem o parlamento. Mentiroso, né? A gente deve o sofisma de jogo de palavras. Porque você tem Parmênides, Pitágoras, Heráclito. Você vai no que você fez filosofia, você então, fez. que são grandes filósofos, né? Mas Que foram inclusive, eles foram invisibilizados com essa coisa, sofisma, jogo de palavras, né? Inclusive nós estamos vendo que